Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Quem vai fazer a prece? Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Que Deus possa abençoar todos, melhorar o caminho de todo mundo, melhorar no que as pessoas precisam, ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, tanto financeira, em tudo. Que Deus possa ajudar as pessoas que estão nos hospitais, que estão entre a vida e a morte, e que Deus possa tirar também todo o mal e todo mundo que nos faz mal da nossa vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Então, hoje nós vamos estudar uma passagem do Evangelho que é: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E a lição é: bem-aventurados aqueles que são cegos. Difícil compreender isso, né? Mas antes eu queria só colocar, estava falando com a Giovana aqui, sobre a história desse espírito Vianney. Vejam bem, esta passagem do Evangelho aconteceu numa reunião espírita, onde tinha lá os médiuns, né? E evocaram o espírito de João Batista Vianney. Ele foi um padre na França, acho que foi no século XVII, se eu não me engano. E ele foi um padre, a história dele é interessante. Vou tentar resumir aqui rapidinho, ficar mais clara, né, para nossas lições. Ele foi um padre, ele era um menino pobre, só que ele tinha dom para o sacerdócio. E quem não tinha dinheiro na época, era muito difícil de entrar num seminário para ser padre, para se formar. Mas um amigo da família que tinha dinheiro bancou, pagou, e ele foi e se tornou padre. Só que ele era um padre do tipo assim, Madre Teresa de Calcutá, tamanhinho, baixinho, miudinho. E o clero, quando viu esse padre se formando, falou: olha, se você quer o sacerdócio, você aqui na catedral você não pode, você tem que ir lá numa igrejinha, lá em Ars. É como se estivesse lá em São Paulo e falasse assim: olha, você vai numa igrejinha, uma cidadezinha sem destaque, né? E ele pegou a carroça dele, com os pertences e tal, mais um ajudante e uma outra pessoa, e foi embora. Chegou lá na igrejinha, reformou a igrejinha e começou então a fazer as pregações dele. E ele então começou a curar pessoas. Curava cegos, paralíticos, pessoas doentes. E isso aconteceu na Europa, numa época em que a fé das pessoas estavam tudo decadente. Ninguém acreditava em mais nada, por causa dos abusos da igreja, né? E ele, então, reavivou, veja o que é o alto, né? O que é Jesus, né? O planejamento divino. Ele manda um espírito como esse para reavivar a fé das pessoas, que estavam todos desanimados, todo mundo descrente. E aí, então, com as curas que ele fazia, os conselhos que ele dava, formava-se filas, às vezes, de 4 quilômetros, 5 quilômetros de pessoas que entravam. Então, ele entrava no confessionário às 7 da manhã, saía à meia-noite. E orientava as pessoas. Então, não que ele ficava confessando as pessoas, mas ele dava orientações, conselhos, e todo mundo, então, ia lá para receber essa orientação. Então, ele desencarnou, e aí, no século XIX, numa reunião espírita, evocaram o espírito dele para curar essa moça, para curar uma moça cega. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Quem vai ler para nós?
Né? Leia. Ô, João, Hum. só avisando, né, que esse está no capítulo aqui, né, do Bem-aventurados os puros de coração, né? Sim. E que é uma mensagem, né, do Espírito de Além, né? Isso. Isso, então, evocar esse espírito para ele curar essa moça. Mas antes de ele curar a moça, ou tentar pretender curar, ele dá uma orientação. Vamos ver a orientação, o que ele fala aqui para as pessoas que estão ali e para a moça cega. Vamos ver o que ele vai falar. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney Corediar, Paris, 1863. Item 20. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui. E aqui cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus, perdeu a vida. E as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ora e espera. Eu não sei fazer milagre. Eu, sem a vontade do bom Deus, eu não sei fazer milagre, eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu, e dizei do fundo do vosso coração: Meu Pai, cura-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvira, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedis, como recompensa da vossa abnegação. Mas depois que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da explicação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão, nas trevas, por terem visto a luz. Ó sim, como são felizes os que na explicação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles poderão viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Então não pedireis para ver as imagens menos puras e menos suaves, que aqueles que podes entrever na tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair o olho fechado. Pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti. Minha pobre sofredora, espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarás alegre. E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que a felicidade te permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo o que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Então, aqui agora tem uma nota, né? Quer ler a nota, Gigi? A nota. Aqui. Nota.
Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se, na sua bondade, lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá. As palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Muito bem. Então, essa é a lição, né? Para nós estudarmos hoje essa questão, né? Alguém quer começar comentário aí? Benê? Vitória? O que você pode colocar aí? Bom, eu compreendi que ele tenta trazer uma explicação do porquê ela ter a cegueira nos olhos. Que provavelmente essa cegueira ela foi o motivo de alguma situação passada, algum problema passado, e que ela precisou nessa vida vir cega para que essa situação fosse corrigida. A gente aprende muito no Espiritismo, uma das coisas que a gente aprende no Espiritismo é que algumas coisas que nascem com a gente, algum problema físico, algum problema mental, eles são problemas de causas passadas, causas anteriores, de outras vidas. E que a gente traz nessa vida como expiação, para que a gente possa aprender com ela, para que a gente possa tirar algum proveito. E quando ele vem trazer essa mensagem, ele vem num pedido de súplica dessa mulher, né, dessa filha, e que está cega, e que ela suplica esse milagre, né? E ele explica o motivo dela estar daquela forma. Que talvez o fato dela estar cega faz com que ela seja mais pura, faça com que ela enxergue beleza nas coisas em que a gente que enxerga não consegue ver. Então, ele traz para ela essa visão de que o fato dela estar cega é uma bênção na vida dela, naquela vida que ela está vivendo. Foi o que eu compreendi. O fato dela estar daquela forma faz com que ela consiga sentir as coisas que nós, às vezes, não conseguimos sentir. Muitas vezes a gente é apegado ao material, a gente é apegado a problemas, a situações em que nós criamos, problemas que não precisariam existir, e a gente sofre com essas coisas. E talvez ela, por estar cega, ela consegue enxergar o mundo de outra forma. Ela consegue ver beleza onde ninguém, às vezes, consegue enxergar. Ela consegue ver a pureza ou a maldade de alguém, às vezes, na entonação da voz ou no que fala. E que, às vezes, a gente não percebe. A gente não consegue perceber, porque a gente, às vezes, está focado em coisas supérfluas, coisas pequenas. E então eu acho que ele traz esse esclarecimento para ela, de que a vida dela faz muito mais sentido por ela estar cega. É o que eu compreendi. Então, vemos que toda inibição no corpo físico
ou todo problema no corpo físico é para curar um ponto fraco da alma. Para curar um ponto, não é castigo, mas sim é uma correção, é uma cura. Às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo para curar determinadas doenças. Então, como está escrito aqui, que foi lido na nota, né? Às vezes o abuso dos olhos, a maledicência, né? Como que nós usamos nossos olhos, ou então nós prejudicamos alguém na visão. Então nós pedimos ou nos é dado como bênção a cegueira. E ele coloca aqui que o cego, ele pode, né, enxergar coisas, como foi colocado pela Vitória. Ele coloca assim: mas desde que eu me encontro aqui numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que o que estão privados da visão, da vista, devem considerar-se como bem-aventurados. Não é somente da vista, né? Um outro problema que a gente possa ter também, que nós estamos sofrendo, nós somos bem-aventurados. Ele diz assim: lembrai-vos do que o Cristo disse, que é necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau. Lembra dessa lição? Quando a gente pergunta assim, né? Alguém já viu alguém arrancar o olho? Né? Arrancar um braço? Não, nunca vi. Viu sim. Quantas pessoas nascem mutiladas, cegas, surdas, mudas? Por quê? Usaram mal. Usaram mal o falar, o ver, o ouvir. Usaram para o mal, para prejudicar as pessoas. E aí nasce numa condição dessa. João, Pois não. pensar que não é consciente, né? Mas realmente foi tirado, né? Foi tirado. Eu falei, quando, vamos simplificar assim, antes de eu renascer, de reencarnar, eu falei, bom, eu vou nascer sem um braço, porque, então, quando você reencarna, você não vai saber o que você pediu, mas você pediu para nascer sem braço. Ou nós pedimos, ou alguém que nos ama muito, determina, fala, é melhor nascer sem braço, porque as últimas 5 reencarnações dele, ele usou o braço para matar, para roubar. Então é melhor que ele vá sem os braços, para que ele não entre numa situação pior, que ele não crie mais problema para ele. Então, se o espírito tiver se for um espírito consciente, já com uma certa evolução, ele vai ver o erro dele e vai pedir, olha, é melhor eu ir sem, porque senão eu vou errar de novo. Mas se o espírito não tiver essa condição, alguém pede por ele, porque todos nós temos um anjo da guarda, todos nós, né? E que nos orienta, e que dirige a nossa vida, no sentido de o que é melhor para nós, no sentido de que a gente possa se sair melhor depois. Porque eles não vê a nossa felicidade, eles não se preocupam com a nossa... Claro que se preocupam, né? Mas eles não estão assim tão preocupados com a nossa felicidade ilusória, atual, mas estão preocupados com a nossa felicidade verdadeira no futuro, de nos aprimorar, para a nossa evolução. Então, ela diz aqui, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz. Uma vez, acho que eu já contei essa história aqui, né? Tinha uma moça espírita, consciente, e ela estava quase desencarnando por causa do câncer. E as amigas dela foram lá fazer uma visita para ela, e as amigas todas ali se emocionaram, viu aquele quadro doloroso daquela amiga dela. E ela virou então na cama e falou assim, minhas amigas, não chorem por mim. Não chorem por mim, porque de mim o câncer está saindo. Chorem por aqueles que estão entrando. O câncer. É o que está falando aqui. Muitos que estão vendo a luz
Amanhã pode estar maldirão nas trevas. Por que que eu fui ver aquilo? Por que que eu vi aquilo daquela maneira? Por que que eu enxerguei, olhei aquilo, julguei e prejudiquei uma família toda, prejudiquei uma pessoa? Por que que eu enxergava daquele jeito? Por que que eu tinha os olhos só de inveja, de ódio, de raiva? A gente pede, então, para que a gente venha sem. Aí uma vida, 80 anos, 100 anos, sei lá, depois volta a enxergar de novo. Mas daí nós saímos mudados. Aquilo que o Chico falou, vou repetir de novo, aquela história daquele menino que entrou numa cadeira de roda, né? Xingando a mãe. Ele era, acho que ele era cego e paralítico, os braços, né? Xingando a mãe, maldizendo todo mundo. E entrou no centro Chico Xavier lá. E o Chico, vendo aquele quadro, ficou tão, né, emocionado com aquilo. Aí Emmanuel falou, olha, esse espírito que está aí reencarnado nesse menino paraplégico, ele, nas últimas 5, sei lá quantas reencarnações, foi filho dela e foi homicida e suicida. Matava e se suicidava. E aí ele, então, agora nasceu nesse corpo, para que ele não seja um reincidente. E aí o Chico fala assim, né? As pessoas veem, e se a gente vê, a gente fica mesmo, né? Nossa, coitado desse menino desse jeito, né? Nesse corpo, nessa situação, a mãezinha dele sofre tanto com ele. Não seria bom se ele morresse, se ele desencarnasse? A gente faz esse julgamento. O Chico fala, então, as pessoas falam isso. Não seria bom se ele desencarnasse? O Chico falou, olha, não é assim que a gente tem que ver, porque um espírito nessa condição, nesse corpo, durante 30, 40 anos, quando ele desencarnar, ele vai estar diferente. Ele está ali preso, numa prisão, sofrendo as consequências, e ele vai mudar a sua maneira de pensar. Aquele que nasceu cego, ele vai valorizar a visão. Aquele que nasceu mudo vai valorizar de poder falar. Aquele que nasceu órfão vai valorizar a família. Ai, se eu tivesse uma mãe, se eu tivesse uma família. Às vezes nos é tirado alguma coisa para que a gente aprenda a dar valor. Para que volte a enxergar essa luz, né? Fazer as coisas diferentes. Então Deus não nos castiga. Todas as dores e sofrimentos que nós estamos vendo é para a nossa cura espiritual. Por isso que ele fala aqui, bem-aventurado o cego que quer conviver com Deus, né? Quando ele fala assim, como é que ele fala? Está no começo da primeira folha, na segunda folha, aqui em cima. Hã? Meu pai. Aqui em cima ele fala, Fale. todas as curas que obtive, que conheceis, não atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os olhos para o céu e dizei de filho de coração, meu Pai, curai-me, mas fazei de minha alma doente seja curada antes da enfermidade. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. E pensando aqui, né, essas questões de curas, realmente acontece, as curas. Aqui a gente tem esse trabalho, né, de cura, passe de cura, né? E quantos benefícios a gente recebe na Câmara de Passe, no momento. A justiça de Deus, ela não deixa que isso não pode acontecer sem o merecimento de quem está sendo beneficiado, né? E como ele disse aqui para ela, né? Não sou eu que estou curando, é o Pai que está curando. E essa cura é de acordo com o merecimento de quem está sendo beneficiado, né? E tem um caso que eu ouvi me falaram de duas pessoas. Eu acho que eram
gêmeos que foram para uma sessão de cura, né, espiritual, e um deles curou-se, o outro não. E os dois irmãos vivendo no mesmo juntos, e porque um foi curado e o outro não, né? Então, é aquilo que um resgatou, né? Já tinha resgatado, já merecia a cura. O outro ainda precisava um pouco mais, né? E os casos, assim, para nós, né? O momento certo acontecerá o tal milagre que ele está falando, se refere aqui, né? Eu não sei fazer milagres, eu sei a vontade do bom Deus. Então, a cura acontecerá no momento certo, quando a pessoa realmente Estiver curada. estiver curada Espiritualmente. espiritualmente, né? A Curada. alma curada, como ele diz aqui, Exatamente. né? Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Sim. Né? É essa a oração, né, do pedido, né? Então, é o momento de cura de todos nós, em qualquer enfermidade, aflição, qualquer acontecimento que está se passando, no momento certo, vai acontecer. A gente tem que ter essa fé, né? Mas tem que fazer por merecer. Jesus, quando curava, ele não curava qualquer um. Curava aqueles que eram predestinados para reavivar a fé das pessoas e curava aqueles que já tinham sido curados espiritualmente. Uma vez, né, está no Evangelho isso, os discípulos perguntaram assim para Jesus, tem um homem cego, né? Tinha um homem cego. Quem foi que pecou? Olha a noção dos discípulos daquela época. Quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele? Então, a primeira coisa que a gente tira aí é o seguinte, que a ideia que eles tinham, e que é a realidade, que o que nós estamos sofrendo é por causa de um pecado, de um erro. Então, eles perguntaram, quem foi que errou? Ele ou os pais deles? A gente sabe que os pais não transmitem para o filho. Se o pai erra, o filho não tem que pagar nada. Quem vai pagar é o pai. Mas naquela época eles pensavam assim. E Jesus disse para eles assim, não foi ele e nem os pais dele. Ele se fez assim para que se manifestem a bondade de Deus. Ele se fez assim, ou seja, ele pediu para nascer cego para que Jesus pudesse obrar, para que Jesus pudesse curar. E que as pessoas ficassem impressionadas, falando, nossa, Jesus está curando. Como instrumento. E assim, outros casos, né? O paralítico. Mas tinha outros que Jesus dizia, né? Aquele paralítico. Sabe dessa passagem, não? Conta o Evangelho que tinha o povo estava num determinado lugar e Jesus estava ali. E chegou um paralítico e não conseguia entrar onde estava o povo, porque era uma multidão. De alguma forma subiram no barranco, subiram na casa, desceram o paralítico pelo telhado. Está lá no Evangelho. E colocaram na frente de Jesus. Jesus falou assim para ele, e os sacerdotes, os judeus, tudo ali, né? Olhando Jesus. Levanta, teus pecados estão perdoados. Olha só. Quando Jesus falou isso, os sacerdotes, lá, os doutores da lei, né? Melhor dizendo, como você diz, que poder que você tem para dizer que os pecados estão perdoados, né? Aí Jesus falou assim, o que é mais fácil falar? Teus pecados estão perdoados ou pega a tua maca, levanta e caminha? Então,
Jesus, e aí ele dizia, né? Vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Falava assim quando ele curava. Então, vejam, Jesus só curava quando realmente tinha extinguido o karma, quando aquele espírito tinha aprendido a lição. Por isso que é importante, gente, olha, isso é importante, eu penso sempre comigo isso. Quando eu estou sofrendo alguma coisa, quando nós estamos sofrendo um problema, a melhor coisa é pensar assim, Senhor, por que é que eu estou sofrendo isso? Qual é a lição que eu não aprendi ainda? Qual que é o meu problema? É o meu orgulho? Será a minha inveja? Será o meu ciúmes? Será meu egoísmo? O que está acontecendo? O que eu preciso mudar para que desapareça esse problema? Então, se a gente pensar assim, diante do sofrimento, porque tem pessoas que sofrem e não passa, não resolve o problema. Perdura por muito tempo. Mas quando ela se transforma, quando ela muda, o sofrimento desaparece. O sofrimento, ele tem o objetivo da nossa mudança, da nossa transformação. Agora, tem muita gente que é teimosa, né? Tem muita gente que é teimosa. Não, eu quero ser... Sabe aquela... Eu já falei aquela música lá, né? É minha cara, por dentro eu não mudo. Sabe aquela música, não? Então, tem gente que é teimoso. Por dentro não quer mudar, vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Porque Deus, como está aqui no Evangelho, Deus não aceita um croquis, um rascunho, um esboço imperfeito de sua obra, mas quer que a sua obra brilhe aos seus olhos. Essa obra somos nós, cada um de nós. Nós vamos brilhar, nós temos que brilhar diante de Deus. Agora, cada um vai escolher. Quanto tempo eu vou demorar para me mudar, para me melhorar, para me desejar o bem, para me conseguir perdoar, para me tirar essa mágoa do coração, para mim não sentir mais inveja de nada, para mim desejar sempre o bem para os outros, viver em harmonia com a natureza, com os animais, com as plantas. Quanto tempo eu vou demorar? Quanto tempo eu vou precisar ainda? É uma questão que cada um escolhe, né? Porque observe que a nossa mudança aqui na Terra, a nossa transformação, o nosso aprendizado, podemos dizer assim, ele é muito lento, devagar e pequenininho. Tem pessoas que reencarnam uma vida inteira para aprender uma coisinha, para dar um passinho. Olha, é uma bênção nós estarmos aqui fazendo essas reflexões. Porque pode ser que uma oportunidade como essa poderia estar acontecendo daqui 200, 300 anos. E a gente está aí. Quantas pessoas estão aí? Não compreendem a vida, não compreendem o sofrimento, se acham vítimas de tudo. Quantas? Quantas estão cometendo crimes? Acham que a vida, o melhor é ser o mais esperto, né? Quantos não estão criando problemas para si com relação ao poder, dinheiro, iludidos com a vida? Quantos? Quantos? E Deus tem a paciência, né, conosco. Deus tem paciência. Continua nascendo o sol, chovendo, mandando alimento, mandando tantas bênçãos, né? E nós estamos aí caminhando, né? Então, a lição é para profundas reflexões, né? E por isso que a doutrina espírita, os espíritos nos recomendam o seguinte: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há cura para nós espíritos.
Se a gente quiser se curar, nós temos que praticar a caridade. É na caridade que a gente vai superar a inveja, os ciúmes, o egoísmo, o orgulho, através da caridade. Por quê? Eu me deparei com uma situação que alguém me ofendeu. Se eu praticar a caridade, eu vou exercitar o perdão dentro de mim, vou tirar a mágoa do meu coração. Então, eu estou me curando. Então, veja que quem precisa da caridade somos nós, né? Não é o outro que está precisando de perdão, é eu que preciso exercitar o perdão. O problema dele é com Deus. Ele que vai ter que ver com Deus, né? Quando eu me deparo com alguém que está necessitado de alguma coisa, é a oportunidade de você ajudar. Quantos eu vejo nos bairros mais humildes aí, né? As pessoas se ajudando uma com as outras. Tem casos que não, mas a maioria, um ajuda o outro, né? Com pouco que tem, ajuda um ou outro. E isso tem muito valor, mais valor do que aquele que é rico e que ajuda com grande soma. E a caridade, como eu estava dizendo, todos nós podemos praticar. Quem que não pode, por exemplo, exercitar a paciência, se doar um pouco na paciência para o próximo? Quem não pode exercitar a humildade, o amor ao próximo, o devotamento ao próximo? Quem não pode exercitar a abnegação? A abnegação é o esquecimento de si mesmo. A mãe, por exemplo, no exercício da sua maternidade, né, ela exercita a abnegação. Por quê? A mãe pensa em si diante de um filho, diante de um bebê que acabou de nascer, ela se preocupa com a criança, não se preocupa com ela. Isso é amor. Amor. Isso é o verdadeiro amor. A pessoa, ela faz sem esperar nada em troca, sem querer retribuição alguma, né? Sem reconhecimento nenhum. Ela faz por amor. Ela não faz, porque normalmente, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente pensa assim, será que a pessoa vai me agradecer? Eu fiz isso para ela, o que será que ela vai fazer para mim? Isso não é caridade. Isso é interesse, né? É negócio. Estou negociando, olha, eu te dou isso aqui, você me dá aquilo lá. Isso é negócio. Caridade, amor, é fazer sem esperar recompensa alguma. É aquilo que Jesus fez conosco. Ele é o maior exemplo, né? Como ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. E fez, serviu. Então, gente, veja que a vida, ela é linda quando nós enxergamos as leis de Deus que regem sobre nós. E a forma com que ela nos abrange, né? Como que ela nos conduz. Porque Lázaro diz o seguinte aqui, que o amor, a virtude, né? Essa virtude da caridade, é a virtude do eterno, do Pai. É dele essa virtude, que ele transmite à criatura. Não, acho que é São Vicente de Paulo que fala isso. Não é, Benê? Eu acho que é São Vicente de Paulo que ele fala praticai o bem, eis as chaves dos céus que tende nas mãos, né? Nessa lição aí, de São Vicente de Paulo. Ele fala isso, que a caridade, o amor, é algo que vem de Deus e ele transmite à criatura, a nós. Quanto tempo nós vamos ainda, eu pergunto para mim, né? Isso é uma questão particular minha,
Quanto tempo vou demorar para mim aprender isso? Para mim me transformar? Então, temos que nos esforçar. Né? E a todo momento, né? Todo momento. A gente não precisa esperar, tem uma pessoa necessitada, vou lá. Né? As coisas acontecem com a gente a todo momento. A prática da caridade é num pensamento, num sentimento, numa ação, né? E que do bem, né? Então, você desejar o bem, você dar atenção, a todo momento nós temos a oportunidade de praticar a caridade. E a pessoa necessitada, gente, isso olha onde que o evangelho leva a gente, né? A pessoa necessitada não é somente aquela que precisa do pão. Tem pessoas que estão necessitadas de paciência. Então tem que doar minha paciência. Ela é intransigente, ela é irritada, ela precisa da minha paciência, da minha tolerância. Isso não custa nada para mim, mas dói. Eu não consigo ainda ser assim. Jesus era assim conosco, Chico Xavier era assim conosco, Mamãe Teresa de Calcutá era assim. Mas eu estou falando por mim, a gente não... Então, a pessoa necessitada, aquele que está numa situação de ofensa, por exemplo, a pessoa me ofendeu, é uma pessoa super necessitada. E é aí que a gente tem que praticar a caridade, nos doar, perdoar, esquecer, tirar a mágoa, superar, compreender que ele é um irmão que está doente, uma pessoa que fala palavrão, que se irrita, que odeia, que é mal com a vida, ela está extremamente doente. Ela está extremamente doente. Por isso que está aqui nesse corpo. Por isso que nós estamos aqui num corpo preso, num corpo. Vejam, nós falamos do paralítico, né? Nós demos um exemplo do paralítico, que aquele espírito está num corpo aprisionado ali. Mas nós também estamos aprisionados, não vamos esquecer disso. Nós temos só 5 sentidos, 5 sentidos, nada mais do que isso, para agir nesse ambiente, para enxergar, ouvir, falar. Mas nós, espíritos, quando a gente evoluir, quando nós evoluirmos mais, nós vamos ter outros sentidos. Vou enxergar. O Chico Xavier falava assim, olha, quando eu vejo a Terra, os mundos, eu vejo uma bola dentro da outra. Ele enxergava as coisas. Ontem eu estava ouvindo uma história de Eurípides Barçanufo. Olha que interessante isso. Não sei se vocês conhecem, Eurípides Barçanufo foi um Chico Xavier, foi um homem foi um espírito iluminado. Mas na época dele, foi antes de Chico. A história que eu ouvi ontem, o Eurípides Barçanufo era um homem que fazia cura também. Curava com fitoterapia, fluidificava a água, quando ele fluidificava a água mudava de cor, virava remédio. Era um homem que... E ele tinha a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, vamos dizer assim, ele está aqui e ele está lá também. Santo Antônio de Pádua também tinha a bicorporeidade, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É uma espécie de mediunidade. Então chegou um rapaz no centro onde ele estava lá. Eurípides, pelo amor de Deus, eu só preciso ir lá agora na minha casa. Minha filhinha está lá para nascer. E minha mulher está passando mal, eu não quero perder minha mulher nem minha filha. O senhor precisa ir lá agora. E aquela chuva lá fora. E Eurípides fala assim, não, filho, tenha calma, fique tranquilo, tudo vai dar certo, não se preocupe. Mas o senhor precisa ir lá agora, porque não sei, insistiu com ele. Eu sei que ele não podia sair aquela hora dali, Eurípides Barçanufo,
E falou pro rapaz, fica tranquilo, vai lá. Eu sei que o rapaz saiu batendo o pé. É assim? É assim que você é caridoso? É assim que você age comigo? Quando eu preciso de você, você não vai? E saiu batendo o pé. Quando ele chegou em casa, a esposa estava com o bebê no colo. Ai, você não sabe, quando você saiu daqui, o seu tio Eurípides veio aqui e fez o parto. Ele era parturiente, esse seu Eurípides. Ele fez o parto, deu banho no bebê e aqui está no meu colo. Tá? Isso é história, gente. Isso não é conto de caronchinha. Aconteceu. Aconteceu isso. O Chico também, né? Tem uma história dos policiais, né? Que ele, Ah, então, dos policiais. o policial entrou lá, não lembro, mas você está aqui, você foi lá na delegacia de chamar a gente? Então, o Chico Xavier estava numa apresentação lá no centro, aqui em São Paulo. Isso aconteceu também. E entrou um doido lá com uma arma na mão, que ia ameaçando todo mundo. E passou alguns minutos, apareceu a polícia lá. E pegou o rapaz estava desequilibrado, né? Aí o guarda olhou para o Chico Xavier e falou assim, mas o senhor não estava lá? O senhor não foi que o senhor foi nos chamar lá? No posto de gasolina? Que estavam num posto de gasolina ali próximo, né? O Chico ficou quieto, né? Então o Chico foi lá, se materializou lá, conversou com o guarda e falou, vai lá que tem doida lá. Então, então eu falei isso aí pelo seguinte, então vejam bem, nós, como nós ainda não somos um espírito evoluído, temos essa capacidade, nós estamos presos ao corpo. Um Chico Xavier, um Eurípides já não estava tanto preso, apesar de estar no corpo. O próprio Jesus, ele ficava em monte. Tem passagem no Evangelho dizendo assim, ó, Jesus está pregando no templo, de repente vê um monte de gente com pedra na mão para prender ele, apedrejar ele. Está escrito no Evangelho assim, e ele passando pelo meio da multidão foi para um outro lugar. Ele desaparecia, porque não era a hora de ele ser preso e crucificado. Então, estamos comentando esses casos para que a gente avalie, né? Que nós um dia vamos também poder, não porque sejam algo, seja algo, por exemplo, espetaculoso, um espetáculo isso, e nós queremos ser assim, para estar em dois lugares, não. Não é esse o ponto. Nós precisamos atingir a bondade desses homens, a virtude desses homens. Isso que é o que vale. Essa é a alegria. O próprio Jesus fala isso para os discípulos. Uma vez os discípulos chegaram para ele e falaram assim, ah, Senhor, nós fomos lá, apartamos os demônios, os espíritos maus, afastamos isso, fizemos aquilo. Ele falou, não fique feliz por isso. Fique feliz por vocês estarem praticando a caridade, o amor ao próximo, por vocês estarem melhorando. Como assim? É isso que nós precisamos ser, né? Alcançar um dia. Bem. A Ingrid tinha uma dúvida. Quem? Quer tirar, Ingrid? É que eu vou voltar bem no começo, que falando sobre... Então, a minha dúvida tava falando sobre quem nasce com deficiência visual. Que a pessoa possa ter feito alguma coisa na vida passada, né? E quem adquire essa deficiência enquanto tá, tipo, hoje em dia, assim, quem nasceu com a visão perfeita, mas depois depois ficou deficiente visual por conta de um acidente ou algo do tipo. Deixa eu entender a sua pergunta. A sua dúvida é saber por que uma pessoa nasce com uma certa deficiência. Porque, tipo assim, quando a pessoa nasce perfeita, mas aí durante a vida ela adquire alguma deficiência por causa de um acidente. Veja bem, cada um de nós temos a nossa prova, certo? Às vezes,
Você vai sofrer aquela prova no momento que você fez aquilo para alguém. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Nós não podemos generalizar as coisas, dizer que tudo é assim. Não é tudo assim. Mas vou dizer um caso. Um rapaz botou fogo no pai para pegar a herança, o pai desencarnou, era filho único. Isso é uma história também, é um caso contado por um espírito, acho que Humberto de Campos. Ele, então, desencarnou o pai desencarnou, pegou fogo na casa, ele simulou um acidente, pegou a herança do pai, gastou dinheiro, viveu a vida, sempre com consciência pesada por aquele problema, ter feito aquilo com o pai. Chegou uma hora que esse moço desencarnou. Chegou no plano espiritual, esse moço, o pai veio abraçar ele, está perdoado, meu filho. Mas ele não se perdoou do que ele fez para o pai. Aquilo pesava muito dentro dele. E ele falou para o pai, pediu a Deus, né? Eu quero sofrer o que eu fiz meu pai sofrer. Então, daí, determinaram, então, que ele ia nascer na terra, ia sofrer a doença do fogo selvagem. Não sei se vocês conhecem essa doença. Fica a pele viva. A pessoa fica em carne viva. E só que ele já nasceu com uma certa vontade e preparação para cuidar de criança, acolher crianças órfãs. E ele montou um orfanato. Com 15, 16, 17 anos, ele começou a trabalhar, atender as crianças, e criou lá um ambiente onde ajudava as crianças. Era ele e as crianças. Aí, então, aí que está. Quando chegou na idade que ele botou fogo no pai, ia acontecer de o fogo selvagem se manifestar. Mas daí, a espiritualidade superior falou, e agora? Se ele ficar com fogo selvagem, as crianças vão ficar desamparadas. Como ele está fazendo bem, como ele está praticando bem, como ele está trabalhando pelas crianças, nós vamos evitar que essa doença se manifeste. E nós vamos, então, ele vai entrar no hospital cada 3 meses ou 6 meses e vai sofrer uma alergia terrível, vai ficar 4 dias internado, tomar um monte de injeção, remédio e vai voltar a cuidar das crianças. Então, estou contando isso aí por 2 motivos. Um, para mostrar, veja que quando a gente faz o bem, se a gente tem uma dívida, essa dívida é diminuída, é amenizada. E outra, se manifesta naquela idade em que nós cometemos o problema. Então, às vezes, a pessoa vive a vida e ela, então, no momento certo, ela recebe uma lição. Porque, veja bem, por outro lado, o que adiantaria, por exemplo, você fazer a pessoa sofrer uma determinada consequência se ela ainda não está preparada para aquilo? Uma coisa, por exemplo, uma pessoa sofrer uma consequência quando tem 2 anos de idade, não tem nem noção das coisas, do que quando tem 20 anos que ela tem noção. Fala, nossa, aconteceu isso comigo, perdi isso, perdi aquilo, para valorizar aquilo, né? Então, às vezes, você fala assim, mas por que acontece com criança pequena, então? Às vezes é uma prova para os pais. Por isso que eu disse, não podemos generalizar as coisas, né? Tudo tem uma finalidade útil. Deus sabe o momento certo que nós temos que aprender a lição. Vivenciar aquela experiência. Por isso que, para a gente encerrar, quando nós queremos castigar o nosso próximo porque ele fez algo para nós, aquela nossa atitude normalmente vai piorar a situação. E não vai resolver. Vai continuar o ódio com ódio. Mas quando Deus manda para nós a lição, aí vem a lição para o aprendizado. Então vamos dizer assim, eu ofendi o fulano. Ele me perdoou. Ele ficou livre do problema. Agora, eu vou receber de Deus a lição
de eu ter ofendido aquela pessoa. Essa lição que eu vou receber de Deus, eu realmente vou mudar, porque eu vou sofrer uma consequência. Eu não vou poder ficar culpando ninguém. E eu vou mudar espiritualmente. Entende? Então, por isso que Jesus diz que a gente não deve vingar nada, porque não resolve. Entrega nas mãos de Deus. Ele sabe o momento que nós estamos preparados para essa mudança, para sofrer determinada punição ou uma inibição, sei lá, alguma coisa que vai fazer a gente mudar. Não sei se eu respondi a sua questão, deu para entender, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos encerrar a nossa reunião com uma prece que a Ângela pega. A Ângela faz para nós. Está quieta, né? Então, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de aprender e que Ele nos ajude a praticar, né? A pensar na nossa vida, como é que nós estamos agindo, que Ele nos ajude de todas as formas a sermos melhores. Então, em agradecimento, vamos orar no Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita paz a todos.